Bem-vindos ao Automóvel. Fórmula 1 voltou a Portugal e ao Autódromo Internacional do Algarve. Valtteri Bottas conquistou a pole position por apenas 7 milésimos de segundo. Hamilton completou a primeira fila, acabando por conquistar a vitória 97 em Portugal. Eu sou a Angelina Barreiro e comigo tenho o Luís Barros e o David Pacheco. Luís, Hamilton não conseguiu fazer história tal como em 2020. Mas o que achaste da sua prestação este ano? É assim, desta vez não bateu nenhum recorde, se não É, estou peraí, em nem boa erro. noite, nem bom dia, nem olá diz. É assim, eu Olá não posso dizer Luís. nem boa noite nem bom dia, porque depende do que o pessoal no podcast estiver a ouvir. Portanto, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Uh, É assim, no que toca ao Hamilton, lá está. Qual é que era o recorde? Eu estou agora estou. Era. Era o Paul. das Bipole. Era o da Não, Pole, Era centésima o da Bipole Pole. Pole, era a 90. Sim. centésima Pole, Sim. exatamente. Então, porque ele Yep. agora também está quase nas 100 vitórias e uma pessoa fica aqui confusa, não é? É verdade. Portanto, já são números tão absurdos. Mas ele não conseguiu a centésima pole, era a segunda vez que fazia história em Portugal. No ano passado bateu o recorde de vitórias do Schumacher, com 92 na altura. Não conseguiu isso, mas também por uma margem meio mínima, 0,007 segundos para o Valtteri Bottas, o que é um valor tão pequenino que nem dá para ter a noção. Apesar que o Max Verstappen fez o tempo mais rápido da Q3, por exemplo, só que lhe foi anulada por limites de pista, como quase tudo é anulado ao Max Foi na Verstappen. Q3 ou na Q2? Eu tenho a ideia que foi na Q3. Eu tenho a ideia que foi na Q3, que a primeira volta dele é anulada. E depois ele, Ok, quando vai à ok, última volta, já apanha o vento e tem bué problemas. ok. Porque depois também tens os limites de pista no final da corrida. Exatamente. Sim, também. Basicamente os limites de pista têm lixado o Max constantemente. Isto faz-me parecer que lá está, isto depois vamos para a Red Bull, mas lá está. Faz-me parecer que aquele carro é um bocadinho nervoso, que quando está no ponto é rapidíssimo, mas quando está, que é um bocadinho nervoso ainda. Mas lá está, o Bottas conseguiu uma pole position por uma margem mesmo pequeníssima. Depois, da segunda volta na Q3, já ninguém conseguiu melhorar, por causa que o vento levantou e estava extremamente difícil para os carros se controlarem. Ali, ninguém mesmo conseguiu melhorar. Portanto, sim, para o Lewis Hamilton, em termos de fim de semana, depois chegamos à corrida e até pareceu quase uma repetição do ano passado, mas um pouco menos dominante, vá. O Bottas. Mas foi interessante, foi interessante. Sim. Tens ali uma perseguição muito interessante. Sim, exatamente é aí que eu quero chegar. Foi menos, por exemplo, no ano passado ele dominou mais do que este ano, o Hamilton. Ele, a Yep. partir do momento em que passou o Bottas, foi à vidinha dele, ninguém mais se aproximou sequer. Desta vez, ele teve ali algumas trocas, teve que lutar um pouco mais pela posição, teve batalhas com o Max, teve batalhas com o próprio Bottas. Cooperas. E Blue que ele achava flags. que ele achava que lhe estava a dar uma Na volta. parte de correr, blue flags. Ele achava que eu estava a Are you demorar. joking? Come on. Sim, mas o Hamilton, lá está, foi... aquele Mercedes parecia estar a sair muito bem da curva 14 e depois chegava à reta, por isso é que o Max teve muita dificuldade em ultrapassá-lo e, portanto, o Hamilton conseguir fazer algo que o Max não fez, que foi apanhar o Bottas na reta, acabou por ser notável e fez toda a diferença. A partir daí o Hamilton geriu muito bem a corrida, o Bottas, lá está, ficou um bocado perdido naquela maionese, foi um bocado como no ano passado, ia lá à frente, mas nunca conseguiu descolar a todos os que tinha atrás e chegou a ponto que por isso simplesmente perdeu o ritmo. Deve ter ficado sem pneus ou algo assim, não sei. Mas por isso simplesmente perde Não, ritmo e depois esse o Lewis setor Hamilton... ele chega a reportar perda de potência. Mas acho que foi mais no Sim, mas já foi final. depois. Ok, Mas já foi depois ok. do Hamilton no passar. Por isso é que eu digo, já é habitual. Ele não é tão bom a gerir pneus nem nada disso e a pista estava bastante complicada no que toca à gestão de pneus. Portanto, lá está, o Hamilton aproveitou isso e como o 7 vezes campeão que é, mais uma vez, fez uma corrida excelente. Ele é bom em tudo, gera pneus bem. Até fez outra vez aquela da moda de... É o habitual, o Hamilton Special, que é tipo... Ele agora está a ter uma nova frase, Ah, que é My tires are não, shot. My my tires are tires are shot, já não é shot. gone. My tires are shot. E volta mais rápido. Mas fez isso, teve uma excelente ultrapassagem. Quer dizer, a do Max até foi um bocado de ultrapassagens da autostrada, mas a Bottas já foi um bocado mais exigente. Teve bem. O Hamilton teve um bom fim de semana.
volta a afirmar-se um bocado, volta digamos, a puxar o pêndulo para o lado dele, no que toca ao campeonato, e parece que será assim que vai continuar. Já o Bottas está numa posição um bocado má. O Bottas está mais fragilizado este ano. Pois está, Se tu porque reparares, desta não vez, consegue estar lá. lá está, porque estava a acontecer como em 2018, no fundo, porque desta vez tens alguém com um carro quase equivalente que mostra o quão atrás do Hamilton ele está. Assim é que está bem para ver o quão atrás do Hamilton ele está, porque das outras vezes ele mesmo que tivesse uma má corrida ele ficava quase à vontadinha em segundo lugar. Desta vez já não é assim tão simples. Desta vez o Max está lá para lhe tirar esse lugar. Em 2018 nós vimos o Bottas a ficar em sexto lugar no campeonato, por exemplo. E este ano está-me a parecer que vai um bocado nesse sentido. Não digo sexto lugar, porque não há 3 carros a competir lá à frente. Mas um quarto Mas não lugar... precisas de 3 carros para competir lá à frente para ele ficar na sexta posição. Há muito midfield ali que tá muito interessante e Sim, que sim. se o Bottas não se cuidar, sabes que o Bottas Sim, no mas meio do mesmo assim... tráfego Sim, não anda. sim, sim. Se chover, faço Digamos que das desta palavras vez... do Estradinha às minhas juntas. Tijolo. Lá está, é mais uma vez aquela história. O Bottas numa volta é fantástico. Metes mais 60 em cima, a coisa não tem tendência a correr muito bem. Pá, e isto não está a facilitar a vida dele para manter o lugar para o próximo ano. Claro que não. É força, Angelina. Sim, olha, concordo. Eu acho que sinceramente o Bottas tem muita pressão em cima. Não só porque tem-se revelado um pouco uma tendência. Porque nós já vimos o Bottas muito melhor desde que ele entrou na Mercedes. E acho que se tem revelado um bocadinho uma tendência o facto de ele ter resultados tão precários, posso dizer assim, no carro que ele tem. Pronto, eu acho que também advém um pouco da pressão que ele deve ter. Claro, não é fácil ser-se colega do Lewis Hamilton, ninguém disse que era. Mas também, agora não é só isso, agora também é o facto dos Red Bull estarem a ascender um pouco mais, e nesse aspecto, acho que o Bottas está a perder um bocadinho, e estamos só na terceira corrida do campeonato. Mas pronto, pode ser que melhore. Ainda há muito campeonato pela frente se resolver por fazerem as corridas todas, não é? Mas pronto, disse. Já da corrida, eu achei que o Hamilton foi um autêntico foguetão. Sinceramente, ninguém o parava. e, e, e ele esteve muito bem em termos de ritmo de corrida, e nem um bom Bottas conseguia parar, e o Verstappen, pronto, teve a Eu sua acho, é oportunidade, mas assim, os Red Bull, se não tivessem aqueles problemas de unidade de motriz, de potência, acho que pelo menos o Max Verstappen estaria lá. Sim, porque nós sim, vimos Agora, na reta eles não conseguiam apanhar os Mercedes, pura e simplesmente. acho que não sei agora se é na qualificação que tu vês ali também nas retas. Boa zona de DRS, uma nova zona de DRS no Autódromo Internacional de Portimão, ali na reta interior, que também deu, claro, ajudou ali o Verstappen a passar o Bottas, se não me engano. Foi o Bottas. O Não, não Bottas foi está em isso que o 9 ajudou, do... que o Bottas era os Sim, pneus, sim, os pneus foi o vestígios. Bottas que o ajudou, mas pronto, sempre ajuda a ter ali o Drag Reduction System. Mas, como eu estava a dizer, e acho que vocês também concordam, se aqueles problemas do Red Bull estivessem resolvidos, tanto para o Max Verstappen como para o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez chega ao final da corrida e simplesmente diz: eu não estou contente com este quarto lugar. Nós devíamos, nem sequer podíamos, nós devíamos ter feito muito mais, ou seja, dá esse indicador de que talvez a Red Bull pudesse lutar, mas concordo com vocês, o Bottas, não me pareceu forte o suficiente, né, em ritmo de corrida para conseguir chegar
ao Hamilton. Já o Max Verstappen, Mas só uma diz, coisa sobre o força. Bottas que eu me estava a esquecer, também convém recordar que ele já vai com 2 pódios este ano. Sim, sim. A questão não é os pódios. Ok, ele tem os pódios. A É questão é não a chegar para o Lewis diferença. Hamilton. É a diferença para os outros dois, para o Max e para o Hamilton, que tem Pois. sido muito grande. Sim, concordo. Pá, nós, quer dizer, nós vamos voltar a falar de limites de pista, não é, Luís? É, eu acho que vamos andar nisto até ao final do ano. Pronto, Luís explica. é uma nova rubrica. Luís explica. Hashtag Luís explica. Temos uma musiquinha tipo um jingle e caraças. Luís explica. Pronto, basicamente é isso. É tipo, havia quais é que as curvas que estavam principalmente. Era a curva 1, a curva 4 e penso que a saída da. 14. Da A 14 5. não, a 14 não. 14. Não. Mas eu acho que era aquele Uma, gancho interior a saída da 5. da saída da 5, Assim, exatamente. pois. Saída da É isso. 5. Pá, mais uma vez, para que complicar? Linha branca, passam 3 vezes. Se passam mais 3 vezes, penaliza. Ponto. Para que complicar? Andamos nisto constantemente. Assim os pilotos estão menos sujeitos a ir lá. Mas isto, lá está. Desta vez o Max, por exemplo, teve 2 voltas importantíssimas apagadas. Que, se ele passou os limites, ainda bem. Mas cria uma forma de ele não se sentir motivado a passar os limites. Que no fundo é isto, é retirar-lhe a volta, não é? Mas pá, acho que é desnecessário depois estarmos com tanta conta, tanta continha, estarmos aqui a fazer estas complicações todas. Mas isso leva-me para outra coisa, que era aquilo que eu até ia dizer há bocado. Este Red Bull, no limite, parece-me um carro muito nervoso. Mas repara que geralmente os Red Bull são carros nervosos. Sempre. Sim, Nos sim, limites. sim, mas lá está. Ele, quando o Max o está a levar mesmo ao limite, tem acontecido isto bastantes vezes. Põe sempre um pezinho fora do sítio. Já aconteceu no Bahrein, aconteceu em Imola na qualificação em que ele entrou em modo corta-relva. Desta vez aconteceu pelo menos 2 vezes, em voltas que importavam bastante. Pá, é um bocado. Parece-me que é um carro que, a puxar mesmo a sério por ele, pode às vezes pregar alguns sustos e trazer alguns problemas à Red Bull. O Mercedes parece-me um bocado mais plantado, mais controlado. Este aqui parece mais rápido em velocidade pura, mas mais nervoso. Angelina, concordas? Concordo, e realmente, ainda por cima sendo o Verstappen, que ele já é nervoso de si mesmo, já não é preciso o carro ser nervoso também. Um, Acho que isso também acaba por afetar um bocadinho a performance dele e deles, da Red Bull em geral. Mas acho que eles precisam ter um bocadinho, se o carro não tem o controle suficiente, o piloto também tem que ter um bocado mais desse controle, ou ao menos mostrá-lo. Um, e acho que se for assim, e se eles conseguirem fazer com que as coisas fiquem mais ou menos equilibradas, acho que a partir daí eles conseguem com que o carro funcione, seja em retas, seja em curvas, seja em ultrapassagens, seja no que for, e aí já certeza que vamos conseguir ver mais resultados da Red Bull mesmo lá mesmo na frente. E o que é que achaste da prestação do Pérez? Pá, é assim, ele não sai contente da corrida. O certo é que começa em quarto e acaba em quarto. Não é um resultado assim tão mau, mas É assim, eu acho que se calhar a Red Bull podia ter lidado com a situação de outra forma. Um, É verdade, foi uma corrida consistente do Pérez, mas aqueles pneus já estavam a pedir por misericórdia há tanto tempo, e eu acho que se eles tivessem ido antes, e isto agora é muito fácil falar, mas eu acho que se eles tivessem ido, não sei, umas 10 voltas antes, como toda a gente estava a ir, eu acho que eles podiam, que o Pérez podia ter lutado por um pódio. Mesmo assim, ficou mas, em quarto lugar, mas ok, repara, mas sim. eu acho que todos tínhamos a ideia, ou ficamos com a ideia de que era suposto ele aguentar o Hamilton. Sim, sim, mas se Não fez nada. reparares, Que foi sim, mas, simplesmente o Hamilton passou e Porque o foi. apanhou na reta. Porque se mas fosse isso era na. para o Verstappen, era Sim, sim, para. sim. Pois, mas estamos aqui a falar do Pérez, que não é um, pode ser um segundo piloto novamente. Estás a perceber? É como Ok. se
como nós vimos o Pérez a ser engolido pelo Hamilton imensos segundos. Porquê? Porque tinha aqueles pneus. Eu acho que, pronto, acho que se fosse individualmente e não só pensar no Verstappen, acho que eles podiam ter ido um bocadinho mais cedo às boxes e acho que teriam tido um resultado melhor para o Pérez, mas claro, provavelmente era o Verstappen que importava, é o que é. É sempre assim na Red Bull e pelos vistos não mudam. Mas pronto, é isso. É assim, A imigração. eu antes de falar do Pérez, vou só fazer algo que já devia ter feito antes de, se calhar, este podcast começar. Angelina, podes chegar um bocadinho para a Quer que eu direita? pesquisa? Na Central. Para a direita, para a direita, Assim? para a direita, para a tua direita. Sabes que o StreamYard está ao contrário. Ok, não sabia. Está bom, está fixe. Isto aqui, o pessoal, a ter uma noção do que é o backstage. Dificuldades técnicas, agora pôs Exatamente. aquele stream. Isso é a música do Abai 50. Não, metes a música do Gran Turismo 5. Olha que talvez não tem royalties, porque é a música clássica. Exatamente. Mas pronto, voltando aos temas, Sim. Sérgio Pérez. É assim, lá está. Eu sinceramente achei que este foi o melhor fim de semana do Pérez até agora. Fim de semana, geral. Foi o mais Ok. consistente, porque desta vez a qualificação, pá, não foi a melhor, ficou em quarto lugar, mas também terminou a corrida em quarto lugar. E foi mais consistente, foi a corrida que ele teve menos problemas. Eu discordo da Angelina na questão da estratégia. A estratégia não foi boa para o Pérez, obviamente, mas acho que mesmo que ele tivesse parado antes, ele não ia conseguir ir ao pódio, porque ele ia sair na mesma bastante atrás do Bottas. Do Bottas. Portanto, acho que não iria, talvez estivesse mais perto do Bottas, mas mesmo assim não iria dar para o apanhar. A questão é, quando ele para, eu acho que eu já ouvi várias pessoas a dizer que a Red Bull estava a fazê-lo à espera de um safety car, o que eu acho pouco provável, porque o primeiro safety car em Portimão até agora foi o do Kimi. Mas repara, isso foi uma comunicação rádio até mesmo da Red Bull, se eu não me engano. Eu sei, mas tipo, não Ele me parece dizer fazer que estava sentido. na janela do safety car. Mas não me pareceu fazer sentido. Eu acho que o objetivo deles era mesmo arranjar forma de atrasar o Hamilton para o Verstappen se aproximar. O problema é que calhou de o Hamilton apanhar o Bottas em plena reta e o Bottas apanhar o Pérez em plena reta e até logo, não é? Não tenho a mínima hipótese. Mas o Pérez, eu tenho a certeza que aquele pneu estava em melhor estado do que quando estava novo, quando o Pérez o entregou, portanto, ele se pudesse tinha ido até ao fim com ele. Só de notar aqui que foram 57 voltas naquele pneu. Não, eu estou a dizer isto, mas estou a gozar, obviamente, que ele estava a perder 2 segundos por volta quase para o Hamilton, portanto. Mas é tal coisa. Acho que o Pérez teve o fim de semana mais consistente até agora, com menos problemas, menos atarefado, e acho que isso também é bom para eles se habituar ao carro e se adaptar melhor. Acho que um fim de semana destes mais calminho também é importante. Mais uma vez, faltam muitos destes fins de semana ao Gasly e ao Albon, e este, por exemplo, o único que o Albon teve assim no ano passado foi em Abu Dhabi, por exemplo. Sabes quem esteve no paddock este fim de semana? O Daniel Kvyat. Alexander Albon. Ah, é? Sim. Eu disse Sabia. Kvyat porque foi o único que eu vi. Mas sim, o Kvyat também esteve pela Alpine, mas o Albon esteve lá no... Que depois, na quando Red Bull. falamos da Albina e da AlphaTauri, há uma frase do Kvyat que eu quero falar que foi bastante interessante. Uma conversa dele e do Gasly muito Com interessante. certeza, com certeza, meu caro. No que toca ao Pérez é isso. Acho que foi o melhor fim de semana dele até agora e esta consistência é importante para ele construir para o resto da época. E venham daí pódios. Olha, passamos então para a McLaren. Eu vou começar pelo Lando Norris porque eu acho interessante este 2021 do britânico, porque repara, já o vimos a meio do fim de semana, ali pós treinos livres, pós qualificação e pronto, cada vez o ouvimos mais a dizer: epá, não estou muito contente com isto, não estou muito contente com o carro, e depois qualifica-se bem, mas isto e tal e aquilo, e depois está excelente na corrida, faz um quinto lugar, o que é muito bom. Volta a bater o Ricardo, que desta vez, pá, simplesmente teve azar ali na Q1, algo que não acontecia desde 2019 no Grande Prémio do Brasil.
E foi aquela esperança de, epá, se o Carlos Sainz no Brasil saiu de lá de trás na Q1 e foi ao pódio, pá, porque não o Daniel Ricciardo ir ao pódio? Pá, a verdade é que o Daniel Ricciardo fez uma excelente corrida de recuperação. Só para terminar a minha intervenção da McLaren, Lando Norris, para que vimos do Lando Norris, isso quer dizer que ele teve uma boa corrida, ou seja, foi consistente e conseguiu garantir mais pontos. Ou seja, acho que ainda está na terceira posição do campeonato, se não Está me sim, engano. senhor. Está sim, senhor. Parabéns, Não, com ou foi certeza. passado pela Bottas, acho eu. Acho que o Foi Bottas o passado passou. pelo. Ok, peraí, já vou confirmar isso. Portanto, Luís, força na McLaren. No fundo foi isso. O Lando Norris teve mais um fim de semana absolutamente espetacular. Eu acho que ele deve ter tido algo. Luís, Isto agora Lando Norris continua em terceiro lugar, continua? 37 pontos. Ok, Valtteri pronto. Bottas é quarto com 32. Ok, então também a diferença é pouco. De qualquer das formas, sim, o Lando está a ter um início fantástico de corrida. Se não estou em erro, é a quarta corrida seguida dele dentro do top 5 e É, sim, sim. a oitava, acho eu, a pontuar. Portanto, está com uma consistência fantástica. Se ele mantiver este nível, aquilo vai ser uma época muito boa para a McLaren. Boy that escalated quickly. Só que eu tenho a impressão que esta versão este upgrade do Norris Mais veio séria. veio à custa Mais séria. da piada dele, porque opa, o rapaz agora já não é tão engraçado, ele anda mesmo sério. Ele tipo deixou os memes, deixou tudo, ele está mesmo focado, ele está tipo Pá, o completamente gajo on. tem que ser. Por acaso O tenho Uncle reparado Buck nisso. diz que tem que ser assim. Por acaso está a correr bastante bem. No que toca ao Daniel Ricciardo. E já para não falar com o Norris, o recomeço após o safety car foi absolutamente fantástico. Foi o que lhe conseguiu aquela posição. Aquele recomeço pós safety car foi absolutamente fantástico. Saca o Sainz, saca o Leclerc, se não estou em erro, saca o Ocon, portanto passa aquela gente toda e consegue aquela posição e depois segura. No que toca ao Ricciardo, lá está, a qualificação foi horrível, correu mesmo tudo mal, basicamente, na qualificação. 16º lugar, aquele carro está muito acima daquilo. Eu também já estava à espera que ele depois subisse, não é? Durante a corrida. Ele próprio já disse que este é o primeiro carro desde a Red Bull em que sente confiança nos travões e em fazer aquelas travagens, aqueles dives que ele costuma fazer. E desta vez acho que vimos um pouco disso. O Ricciardo muito mais confortável em corrida, também estava fora de posição, conseguiu subir lugares, ele rapidamente foi escalando, ele entrou nos pontos, ao cabo para aí 10 voltas, já estava nos pontos. É por aí. Acho que foi a 14ª volta ou Sim, e 15ª, isso a qualquer contar com as coisa de assim. safety car, portanto, imagino. Sim, 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 sim. Em que ele Foram ganhou, 5 voltas de safety car. sim. E ele conseguiu várias posições, depois chegou aos pontos, no final da corrida os pneus já estavam a sofrer um bocado, já não dava para mais, mas que até é ultrapassado pelo Alonso. Mas acho que fez uma excelente corrida, fez a recuperação que tinha que fazer e mais uma vez a McLaren continua a mostrar a consistência que lhes deu o terceiro lugar no ano passado e o quarto lugar há 2 anos, e acho que este ano aquele terceiro lugar é basicamente, já está quase reservado para eles. Acho que eu concordo, não tenho grande coisa a É, a acrescentar. Angélica. Ah, sim, eu percebi que era para eu falar, mas sim, acho que o Norris tem mostrado sim, que ele já não quer ser o miúdo engraçado que conquistou imensos fãs pelos memes e tudo mais. Acho que ele quer mostrar mesmo que também está na Fórmula 1, que é para mostrar, que tem um carro bom, quer mostrar o que ele vale e se realmente está a mostrá-lo. E como já temos falado desde que desde que começou a temporada, temos sempre falado muito bem do Norris e realmente ele merece. Um, é o facto da McLaren também, é exato como disseste, Luís, eles estão a continuar a mostrar a consistência que lhes deu o terceiro lugar no ano passado e o Ricciardo também, de certeza que também vai chegar lá, porque o carro é bom e ele já mostrou também, já com as subidas de posições na corrida, mais, aquela qualificação foi mesmo para esquecer, mas ele conseguiu fazer com que esquecêssemos mesmo essa qualificação
e víssemos que ele já está mais confortável com o carro, portanto é só mais uma questão de tempo até vermos o Ricciardo também um bocadinho mais digamos, aos pés do Norris, porque também o Norris já sabia um bocadinho mais do carro do que propriamente o Ricciardo, por isso Sim, é só. o Zac Brown até diz uma coisa muito curiosa que é verdade. O Ricciardo, dos pilotos que foram para novas equipas, foi dos mais prejudicados. Porquê? O Vettel também foi um deles, mas o Zac Brown diz que basicamente houve menos testes este ano. E parte desses testes da McLaren foi tipo a adaptar-se à nova unidade motriz para conhecer também a unidade motriz e isso tudo, e parecendo que não, isso roubou-lhes tempo de ajudar o piloto a adaptar-se. Ou seja, o Ricciardo está a fazer isso à medida que as corridas vão avançando. O que também não ajuda. Da McLaren passamos para a Ferrari, que é interessante. Tem aqui nos apontamentos e no guião, ou seja, estratégia boa para o Charles Leclerc, qualificação fantástica para o Sainz, e depois diz corrida estragada pela estratégia. Luís, em que é que ficamos? Corrida estragada pela estratégia. Corrida do Sainz estragada pela estratégia. Ok, está bem. Esqueci-me dessa Tá parte, bem. peço desculpa. Não estava lá. Olha, Só para bom puseste entendedor, corrida meia estragada palavra pela basta. estratégia. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ahm, mas qualificação fantástica do Sainz, corrida de pá, desastrosa. Não vou dizer desastrosa, é desastrosa porque ele fica fora dos pontos, enquanto o Leclerc fica no top 6. Agora, não sei, deviam ter feito ali melhor para já aproveitar aquela quinta posição. É a primeira vez que o Sainz bate o Leclerc em qualificação, o que é sempre bom para a confiança do Sainz. Já o Leclerc então, esteve muito bem na corrida. O arranque do Leclerc, é o arranque do Leclerc, sim, é o arranque do Sainz. O Sainz, sim. Do Sainz, que ele ainda do vai ao Sainz. pódio. Ele ainda está em posição de... Não está em quarto lugar. Ele Passa arranca, Não, ele ao Pérez. está Passa ao Pérez. contra os médios Sim. do Sérgio Pérez. O Sainz está de macios, se não me engano, e faz ali um excelente arranque. E na primeira volta, que foi o que eu consegui ver, O primeiro stint foi ouvi, muito bom. O primeiro stint dele foi muito bom. mas depois descambou. Foi Sim, depois de pô, safety car, Para mim, é basicamente. que acabou de descambar. Eu não acho que Trocou tenha as sido depois voltas de safety todas. car. Eu acho que foi depois da paragem, porque imagina, eu acho que naquele momento a Ferrari ainda não tinha percebido que o melhor pneu para a fase final da corrida Era o médio. era o duro. Era o duro. Sim. Não, para a fase final da corrida era o duro. Eles Ok, meteram ok. de médios, eles iam de macios, meteram de médios, porque sendo de macios parou muito mais cedo do que o Charles Leclerc. Naquela fase em que eles meteram os pneus ao Leclerc, já meteram os duros, porque sabiam que já estava a ser o Os pneu que estava a médios. funcionar melhor. Exato. Ou seja, tipo, o Sainz acabou por ficar numa estratégia em que não tinha como ganhar. Se ele tivesse levado com duros logo naquela fase quando parou, se calhar tinha-lhe corrido muito melhor e tinha conseguido ficar nos pontos. Agora com médios ele chegou ao final da corrida já sem pneus e aquilo depois era ultrapassagens de autoestrada a ele. Angelina. Sim, e depois, eu, por acaso, fiquei mesmo. Ui, grande arranque do Sainz. Mas depois chega ao safety car, depois do safety car, o Norris a passar toda a gente também. E o Sainz a ficar um bocadinho atrás, e não só por causa da estratégia, também que já falaste. Foi um bocadinho, acho que ficou um bocadinho aquém, depois de vermos a qualificação fantástica que o Sainz teve e a adaptação que ele tem tido ao carro também tem sido fenomenal e acho que ficou um bocadinho aquém daquilo que esperávamos. O Leclerc foi bom. Eu acho que quase não se viu muito o Leclerc, a não ser umas batalhas ali com o Norris e tudo mais, mas ele acabou por ficar em sexto lugar. Foram os que se viram menos, ou seja, tiveram Sim. aquela corrida consistente e conseguiram terminar em boas Exato. posições. E depois, Sim. e atenção, que este tal erro de estratégia eu nem acho que se possa culpar a Ferrari, porque a própria pista estava super imprevisível no que toca ao comportamento dos pneus. Portanto, eles estavam os três a comportar-se de maneira muito semelhante e mesmo diferente ao mesmo tempo. Era super estranho. Foi o fim de semana todo a falar do vento na curva 14. Eu vi muito vento na curva 14. O vento na curva 14, o vento. É verdade que é o vento, mas foi o fim de semana que eu vi mais falar
de van na curva Sim, 14. mas lá está, mesmo os próprios pneus estavam-se a comportar de uma maneira muito estranha este fim de semana. Quando chegamos a um ponto, por exemplo, na qualificação, Estranha, a volta mais rápida. estranha. Qual estranho? Isso é... Sim, o comum é o estranho, sim, eu sei. Mas, por exemplo, quando na qualificação vemos os médios a fazer a volta mais rápida de todas, supostamente não devia ser assim, não é? Depois, À Pois. partida, supostamente não devia ser supostamente. assim. E acho que aqui acabamos por ver um pouco isso. Os médios, por e simplesmente, chegaram ao ponto da corrida que deixaram de funcionar e os duros entraram e foi sempre a andar. E acho que isso não é culpa da Ferrari. Lá está, Não. opa, foi um bocado azar. Mas sim, concordo, foram bastante consistentes. Depois o Sainz, pronto, não tinha a mínima hipótese. É verdade, concordo contigo. Deixa-me só dar o apontamento que a Pirelli tenta não ser monótona. Se fosse monótona, estávamos nós a queixar de que os pneus é sempre a mesma coisa, não, é sempre tudo igual. Para variar, é para variar ali, para dar emoção à corrida. Vamos então para a AlphaTauri. Deixa-me dar o apontamento de que eu vi o Yuki Tsunoda pela primeira vez ao vivo. É uma pessoa muito pequenina. E no domingo voltei a vê-lo e só me fazia lembrar o Pikachu, porque eu decidi vir para o paddock com uma camisa amarela. Portanto, só me fazia lembrar Eu não um consigo pequeno ouvir Pikachu. isso agora. Yuki, Pronto, Yukitsu. já estás a perceber de onde é que pode onde é que pode ver a impressão dele. Aquela raiva toda está explicada. Aquele temperamento. Pokémon fofinho ali. Bom, já que deste o Pokémon fofinho, Angelina, força com a AlphaTauri, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. E Yuki Tsunoda termina fora dos pontos, enquanto Pierre Gasly leva um pontinho para casa. Ora, primeiro, gosto muito da altura do Yuki Tsunoda, ok? Segundo, Aerodinâmico. pois aí eu cabia no carro do Tsunoda, por isso vamos ter. Mas pronto. Uma almofadinha no Sim, banco não resolve. olha, nem gozes, é verdade. Mas, enfim, passando à frente. Hum, sim, realmente não foi uma corrida com muita história para a AlphaTauri, porque, primeiro, eu já vi o Gasly mais rápido, estou aqui falando de qualificação, e foi este ano. Já o vimos bem mais, a dar-nos um bocadinho mais de ganas, digamos assim. E o Tsunoda, acho que ele continua a ser o rookie Pokémon fofinho. Que pronto, ele e os limites de pista não se estão a dar assim muito bem, e acho que mais esta corrida foi mais uma prova disso, mais uma prova que ele tem muito a aprender ainda. Uma pista que ele não conhecia ou mal conhecia, acho eu. Eu acho que ele nunca tinha ido lá. Sim, sim. Pois, acho que Enquanto não. falas, eu vou tentar Eles confirmar, mas acho que mencionaram, não. não, eles mencionaram isso. Os comentadores. Sim, e acho que ele tem mesmo muito ainda para aprender. De certeza que vamos ver o Tsunoda muito melhor, mas claro, também com isso vem a experiência, e o facto dele ser rookie também explica muito das corridas que ele tem tido neste momento. O Gasly, opa, eu acho que sinceramente ele foi fazendo a corrida, ainda terminou em 10º, esteve ali no final muito também com um Sainz ali a lutar por aquele pontinho, mas pronto, ele levou a melhor, e acho que, pronto, é como eu disse, eu já vimos a AlphaTauri um bocadinho mais rápido, e nomeadamente o Gasly, e acho que só foi uma corrida que não foi muito ideal, e pronto, e é isso. Olha, é assim, primeiro apontamento a dizer que o Gasly não pegou fogo este ano. Ao contrário do ano Verdade. passado, Sim, Pois verdade. é. Pois este foi. ano o Gasly não pegou fogo. E depois concordo contigo, foi uma corrida muito discreta por parte do Pierre Gasly e da AlphaTauri. O Yuki Tsunoda não vou dizer que seja
seja assim tão discreto, mas é um estreante, está-se a habituar ao carro e essas coisas todas. Como tu disseste, e bem, teve algumas dificuldades com os limites de pista. Se bem que no Wire não seja assim tão mau como, por exemplo, a Paul Ricard, em que tu tens aquelas longas escapatórias em asfalto, mas certamente tirou as ilações que tinha a tirar, conseguiu terminar a corrida, o que é sempre bom para os estreantes. E seguimos para a frente, vamos ver o que é que traz novos circuitos aqui ao AlphaTauri para perceber, porque parece aquele carro que está um pouco desequilibrado, tem certos circuitos em que está lá, sim senhor, está quase lá à frente, e depois já há outros circuitos que está na terra de ninguém. E eu agora com o meu conhecimento de insider, de pronto ser daquelas pessoas que vê o pós-corrida da Sky, não é? Não, por acaso calhou de ver este fim de semana e eles até disseram algo bastante interessante, que foi o Daniel Kvyat estava com o Will Buxton a entrevistar os pilotos e há uma parte em que o Pierre Gasly vai para lá e o Kvyat quer mesmo ser ele a entrevistar o Gasly e ele entrevista e pergunta-lhe: olha, estou agora a reparar que o teu carro é bastante bom nos circuitos mais rápidos. Parece ser um carro que se comporta muito melhor em circuitos mais rápidos e tem um bocado mais de problemas em circuitos mais técnicos. E o Pierre Gasly vira-se ao contrário e diz: pois o vosso é ao contrário, para o Albino, o vosso em circuitos mais técnicos porta-se melhor e em circuitos mais rápidos não. Portanto, acho que temos aqui um bocado uma resposta. Uma contradição. Não, nem é uma contradição, é uma resposta, não Sim, é? sim, Tipo, sim. os dois são quase o oposto. E acho que é um bocado isso, porque se olharmos onde é que o AlphaTauri se portou muito bem. No Bahrein, apesar de se ter qualificado também bem em Imola, com o Gasly, depois na corrida é que foi o que foi. No Bahrein portou-se muito bem, mas aqui em Portimão, que é um circuito muito técnico, parece que o carro não é equilibrado o suficiente para se comportar da melhor forma. Apesar de tudo, também foi o fim de semana mais consistente até agora de Pierre Gasly, apesar de só ter tido um 10º lugar. É um Sim. bocado a situação do Pérez. Ele até agora estava sempre a ter problemas, pela primeira vez teve um fim de semana sossegado. E acho que isso também é importante. Já o Yuki Tsunoda, lá está. Eu acho que Imola e Portugal foram mesmo para ele voltar a pôr os pés na terra. Porque aquela coisa no Bahrein, nós todos até ficamos, oh meu Deus, o que é isto? E acho que, Sim, mas pronto, foi tens o é Bahrein aquela. que o gajo rodou na Fórmula 2, na Fórmula Sim, sim, 3, sim. Acho que isto é um nos bocado uma testes, chapada de na Fórmula realidade do 3. tipo. É, sim, ele ainda é rookie, vamos deixar o rapaz estar, tipo, deixa-o cometer erros e Epá, faz bem. repara também aquelas palavras do Ross Brown a dizer que ele é dos melhores rookies até agora, também deve pesar um bocadinho na consciência. Mas, sim, ele é o rookie do ano à partida, não é? Tipo, se não for mais por pontos que vá conseguir. Também que é a competição. mas, mas acho que é um bocado isso. Acho que dar tempo ao Yuki Tsunoda para crescer, ele vai se adaptar ao carro. E outra coisa muito importante, o Yuki Tsunoda antes da Fórmula 1 ainda não tinha testado um carro de Fórmula 1. Enquanto, por exemplo, o Mazepin e o Mick Schumacher já tinham testado. Já tinham rodado num carro de Fórmula 1. O Tsunoda nunca tinha andado. E isso parecendo que não faz diferença. Por exemplo, fazer sessões de testes livres e assim, de treinos livres, faz toda a diferença na adaptação que tu tens a um carro. Portanto, sim, o Tsunoda ainda está a aprender pelo caminho. Vamos ver onde é que dá. Sim, da AlphaTauri passamos então para a Alpine. A Alpine que esteve muito bem este fim de semana, coloca os dois pilotos nos pontos. É engraçado perceber que mais o Fernando Alonso tinha explicado que não estava muito satisfeito com os pneus macios para a corrida, mas depois também acaba por fazer uma excelente corrida. Gosto muito daquela ultrapassagem ao Ricciardo no final. É sempre bom ver Fernando, que ainda está ali para as curvas. Já o Ocon foi rapidíssimo na qualificação e consistente. O Ocon acaba por terminar na frente do Alonso. O Ocon é sétimo, enquanto o Alonso é oitavo. Angelina. O Ocon também tinha terminado a qualificação em sétimo, não foi? Sim. Então acho que tivemos a corrida mais consistente. Só depois do Mónaco é que vai ser qualificação e corrida igual. Não, mas pronto, agora sim, a Alpine, eu achei que finalmente eles tiveram aquele desenvolvimento que nós estávamos à espera.
Acho que finalmente conseguiram mostrar isso pronto, na terceira corrida, ainda estão muito a tempo, mas realmente o Ocon estava mesmo muito rápido e o Alonso também se portou bastante bem, que ele começou 13º, se não me engano, e ainda subiu umas posições. Acho que finalmente vimos um Alpine interessante, até fiquei muito admirada quando vi que o Ocon estava mesmo a ser muito rápido e ele tinha pneus duros. Foi naquela altura em que eles começaram a meter os pneus duros e realmente acho que isso também já quer dizer um bocadinho que o carro já está a ficar um bocadinho melhor. Sim, e acho que eles portaram-se bastante bem, também foram bastante consistentes, conseguiram acabar os dois nos pontos e acho que foi a primeira vez, ou não? Acho que foi os primeiros pontos. Não, porque o Não Alonso tenho, conseguiu, Não, 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 o não, não. Alonso conseguiu na Ah, semana sim, Alonso, sim. em Imola. Pois, por causa yeah, da daquela penalização do penalização. Raikkonen. Mas pronto, tecnicamente foram os primeiros. Por isso, eu acho que até foi um fim de semana bastante positivo para a Alpine. Ok, sei. Ah, Força. Ah, sim, sim, sério? devo concordar. Acho que de facto foi facilmente, não é, o melhor fim de semana até agora da Alpine. Finalmente mostraram alguma coisa. Este carro parece ser mesmo filho do ano passado, em que funciona muito bem em alguns circuitos e noutros desaparece por completo. Eu quero ver talvez um bocadinho mais de corridas antes de determinar se foi algo específico deste circuito ou se eles de facto descobriram alguma coisa no carro. No que toca ao Alonso, basicamente ele teve uma corrida a Alonso, não é? Ele nunca foi propriamente um mestre a qualificar-se, mas em corrida é dos maiores génios de todos os tempos e acho que foi um bocado isso. Não teve uma qualificação para ir além, mas em corrida foi absolutamente fenomenal. Geriu muito bem os pneus, geriu muito bem os stints, depois quando tinha que ultrapassar, ultrapassou muito bem. E teve um ritmo de corrida muito, muito bom, principalmente no segundo stint, principalmente quando penso que foi de duros que ele terminou. Quando pegou nesse pneu, funcionou mesmo super bem. Passou o Ricciardo, passou o Sainz, passou todos esses, o Gasly também. E acho que acabou por ter uma corrida mesmo muito, muito positiva. E lá está, acho que no fundo o Alpine deu aqui um salto à frente. Agora quero esperar pelas próximas corridas para perceber se é algo específico deste circuito ou se de facto descobriram alguma coisa no carro. Ok, vamos então à Aston Martin, que surpreendeu com o Vettel. O Vettel finalmente conseguiu ficar à frente do Stroll na qualificação. Já na corrida, não foi assim tão bom. A verdade é essa. Não parecia haver ali muito ritmo de corrida. Vettel na Q3, Angelina, o que é que achaste do British Racing Green? É assim? É assim, é assim. Então, eu acho que pessoalmente eu fico mesmo isso por ver que aquele carro tão bonito não brilha nas corridas. Mas por acaso foi bastante positivo vermos o Vettel numa Q3, que acho que já não acontecia desde o ano passado, e no ano passado só aconteceu umas 3 vezes, acho eu, mas também era A o última trator foi em da Ferrari. Silverstone. Há 16 corridas atrás. 2019. 20. Não, foi. 2020? 2025. Sim, ele ainda foi à Foi Q3. 20? Em Silverstone, 16 corridas que ele teve Acho sem ir à Q3. exato, é isso. Mas pronto, e já era aquele trator da Ferrari e agora não vou dizer que é trator da Aston Martin, porque É o trator da eu Mercedes, o ainda, trator da Mercedes. não, eu ainda estou com esperança que isto é só uma má fase. Mas, sim, realmente a corrida não foi. Acho que o ponto positivo que podemos tirar do fim de semana da Aston Martin foi mesmo esse, foi mesmo o facto do Vettel ter ido à Q3. Nem o Stroll também só ficou pela Q1, o que já foi também um bocado desastroso. Estranho, não é? Sim, bastante estranho até ver que finalmente pronto, o Vettel conseguiu superar o Stroll, que ainda não tinha acontecido este ano. Mas pronto, depois na corrida acabou por resumir-se no mesmo.
os dois Aston Martin sem estarem nos pontos. E claro, isto eu também acho que já tinha mencionado isto das outras vezes, quando temos um pelotão, meio pelotão, podemos dizer assim, que está muito forte, tem que haver Alguém que não fique equipas tão que forte. fiquem atrás, não é? E pronto, e agora está a acontecer isto à Aston Martin e com que nós vimos o desenvolvimento do ano passado da Racing Point, que pronto, não é a mesma coisa, mas claro que dá para comparar tempo um bocadinho, porque aquilo que nós vimos não tem nada a ver, ao menos o que estamos a ver agora. Mas claro que ainda há muitas corridas por aí e vamos ver se a Aston Martin consegue melhorar um bocadinho nisso, porque pronto, é como eu disse, um meio pelotão tão forte tem que ficar alguém atrás. E neste momento é a Aston Martin. Sim, eu sobre a Aston Martin, eu acho que algo que por acaso não se confirmou no ano passado e eu achei que ia acontecer, que era, por exemplo, como eles se basearam num conceito da Mercedes, eles iriam ter dificuldades em desenvolver o carro no ano passado. E eles conseguiram na mesma colocar upgrades e o carro foi melhorando ao longo da temporada. E foi-se Só, afastando do Mercedes, exatamente. Só que curiosamente. Mas, este ano parece que já não souberam como houve uma pequena alteração nas regras no que toca ao chão, que depois afeta o difusor e isso tudo. Acho que aí já foi algo grande demais que eles, se calhar, por não conhecerem totalmente aquele conceito, por não serem eles a criar aquele conceito, se calhar têm um pouco mais de dificuldades em adaptar-se. Eu não sei, não é? Eu não estou lá dentro, não sei exatamente se é isto, mas parece-me que ser um bocado isso. No que toca aos pilotos, o Vettel qualificou-se muito bem, foi muito bom ver o Vettel outra vez na Q3. Mas depois, lá está, ele para chegar à Q3 teve que se qualificar em macios e depois isso acabou por também não o ajudar na corrida. Depois o ritmo dele veio para trás. Também tinha atrás dele pilotos mais rápidos, o Alonso, o Ricciardo vinham em carros mais rápidos que depois conseguiram separar em corrida facilmente. Uma coisa muito fixe que eu gostei, o Vettel é mesmo a experiência a falar. Quando ele ia para as voltas de qualificação dele, para as voltas rápidas dele, ele metia-se atrás de quem vinha a fazer a última curva, que era mesmo para apanhar o cone de aspiração para a velocidade máxima na reta. Por acaso achei isso curioso. No que toca ao Stroll, Espera aí, deixa-me só fazer a comparação. O Vettel a dar uma de Marco Marques também no Grande Prémio de Portugal. ah, isso é dos nossos vizinhos também do automóvel. Eles têm lá um comentador parecido contigo, por acaso. Epá, yeah. O gajo acho que tem mais um bocadinho de cabelo. Olhando para o Stroll, quer dizer, olhando ninguém o viu, não é? Foi um bocado isso. Eu acho que ele foi diretamente de Imola para Catalunha, lá se enganou na viagem, porque ninguém o viu lá em Portimão. Pelo menos eu não reparei nele durante toda a corrida. Foi uma corrida completamente invisível, o que até é estranho, porque ele tem tido um início da época relativamente estável. Pelo menos em Imola portou-se bem. Agora desta vez deixou muito a desejar a corrida dele, por isso simplesmente não estava em lado nenhum. Até mais lento do que os Alfa Romeo. Portanto, não foi de toda uma boa corrida. E agora vamos passar aqui em revista as três últimas equipas do pelotão, antes de irmos aos prémios e às nossas rubricas habituais. Alfa Romeo trouxe o único safety car que tivemos no Grande Prémio de Portugal, com aquela colisão entre o Kimi e o António Giovinazzi, que poderia ter dado pior para o Giovinazzi. Já o Kimi acabou na gravilha. Na Williams, Russell, mais uma vez, excelente na qualificação e mais uma vez continua a pensar, ok, eles estão a afinar aquele carro demasiado para a qualificação e não estão sequer a olhar para... Parece que não olham sequer para a corrida, para o que é que vai acontecer para a corrida. Foi um descalabro total. Russell depois em batalha com o Latifi, sendo que o Russell tinha se qualificado melhor do que o canadiano. E por fim, na AS, Mazepin continua sem conseguir se habituar-se à Fórmula 1. Sabemos que o carro não é o melhor do mundo, mas o Mazepin continua
ali com muitas dificuldades aqui na Fórmula 1. Já o Mick Schumacher esteve um bocadinho melhor, voltou a terminar mais uma corrida, mas a Mazepin também terminou a corrida. E passou um Williams. Sim, mas passou o Latifi. Não importa. Que é, passou o Latifi. Tens de perceber que isto é tipo o Williams há 2 anos. Eles batalhar com alguém é uma vitória. Mas sim, no final do pelotão não é mais esse apontamento do George Russell, que continua a qualificar-se extremamente bem. É um grande resultado, igual ao seu melhor 0,47 resultado segundos da Q3. da Q3, certo? Da Q3. Mesmo É o melhor resultado dele na Williams, 11º. e Já acho o que o melhor tinha resultado da feito, Williams em muito tempo também. mas sem passo do volante, Angelina. Haas, Williams e Alfa Romeo. Ora, a Alfa Romeo realmente podia ter dado pior para os dois. Ao menos o Giovinazzi ainda conseguiu terminar a corrida e acho que até terminou da maneira que começou, 12º, se não me engano. Pronto, depois o Williams, claro, depois de vermos o Russell a fazer a sua melhor qualificação e a melhor qualificação da Williams em algum tempo, claro que ficámos com outra expectativa, mas não muita, porque realmente em corrida não há nada, simplesmente não há nada. E depois nada, o Mazepin, já não sei o que eu ia dizer muito, quando vejo ele a ignorar bandeiras azuis e a tentar, não sei, fazer ali uma gracinha ao Pérez. Ainda o Hamilton se queixou Mas do leva Pérez. 5 segundos. Ainda o Hamilton se queixou do Pérez. Pois, exato. Imagina o que é que o Pérez disse do Mazepin, mas pronto. mas sinceramente, realmente, é mais uma prova que o Mazepin ainda não está. E tem que ter outra mentalidade, na minha opinião. Aquilo não é, sei lá, não é os karts, não é outra coisa qualquer, é a Fórmula 1. Tem que ter a mentalidade de quem está na Fórmula 1 e não pode andar aqui. Há regras a cumprir, não faz sentido ele estar ali a tentar fazer uma gracinha ali ao Pérez que estava em primeiro, por muito que os pneus, coitados, mas isso não interessa, não faz sentido nenhum. E o Schumacher teve ali uma batalha com o Latifi, que pronto, o Latifi. Eu só quero dizer isto rápido sobre o Schumacher batalhar com o Latifi. É um Schumacher a lutar contra um canadiano num Williams mais rápido do que ele e a ganhar-lhe. O que é que isto faz lembrar? Com motor Ferrari atrás. Com motor Ferrari atrás. Automemórias do Luís. Com motor Ferrari atrás. Marquem num papel, alguma coisa que tenham aí a jeito, porque vem o automemórias. 1997, meus amigos, é o que faz lembrar. Podes continuar. Não, já está, acho que já está tudo. Ora bem, pronto, eu também fui mandando aqui um bidete ao outro. Sobre a Alfa Romeo, lá está. Ainda falam mal da Pirelli, eu não sei como é que aquele pneu aguentou aquela troçada do Kimi Raikkonen, mas a coisa é que aguentou e não destruiu a equipa. Tens Jesus italiano no volante, lembra-te sempre disso. Verdade. Ele, em vez de andar sobre a água, anda sobre asas dianteiras. O Kimi Raikkonen, ao que parece, distraiu-se com o volante. Isto é... Pronto. Quem nunca? Acho estranho, já com 20 e tal anos de experiência, distrair-se com o volante. Isto é tipo aquelas mensagens de segurança da GNR e tudo sobre conduzir ao telemóvel. Isto é igual. Se vais a conduzir, não olhes demasiado para o volante. E no fundo foi isso. O Giovinazzi acabou por ter uma boa corrida, não conseguia fazer muito mais do que aquilo, qualificou-se também bastante bem, teve uma boa corrida, portanto também não dá para esperar muito daquilo. No que toca ao Williams, eu achei curioso, por acaso, porque o Russell, ele estava bastante confiante para a corrida, porque ele disse que sentia que a equipa estava a conseguir agora fazer um setup melhor para o carro em corrida.
E o facto é que vimos isso também em Imola. Ele em Imola estava a lutar pelos pontos, até a se esbardalhar contra o É um Bottas. acidente. Tudo bem que foi em condições diferentes, era condições de chuva e isso faz diferença. Mas o Russell achava, ele disse mesmo que achava que o carro agora era melhor em corrida do que até em qualificação. O facto O facto é que não foi nada. Não. Nós só ouvimos o rádio do Russell durante a corrida. Há pelo menos dois bastante importantes, que é o Russell a dizer que eu aproximo-me de alguém que vai à minha frente e o carro fica completamente impossível de conduzir. É a tal coisa, se calhar, dos pickers de downforce que tínhamos falado, que a Williams construiu um carro muito bom para andar em ar limpo. Não sei o que é que eles estavam à espera, não é? O que é que ficar lá atrás tipo, no ar limpo? Realmente. Lá está, o Russell caiu por completo, tipo, não teve a mínima hipótese. Inclusive, houve uma parte que foi ultrapassada pelo Latifi, que foi uma coisa que eu não estava à espera de ver. mas de facto foi bastante complicado. Mas qualificou-se extremamente bem o Russell. Ele leva aquele carro para sítios onde ele totalmente não merece, como podemos ver. No que toca a Yas, uma corrida muito difícil para o Mazepin, mais uma vez. Essa questão das bandeiras azuis, pá, aqui nem é uma questão de experiência, porque tu noutras categorias também tens bandeiras azuis, tu já sabes o que elas são, o que é que elas significam. Menos Portanto, nos States. Nos States não há bandeiras azuis para ninguém. ou seja, Corre tudo contra tudo. pronto. Tudo amor. Se calhar é coisa de equipa americana, não sei. Mas. Sim. E então. Ele, pronto, dificultou ali a vida um bocado ao Pérez. Não é que o Pérez fosse ganhar a corrida, não é? Mas, de qualquer das formas, ele tem que sair da frente quando está com bandeiras azuis. Por exemplo, o Mick nisso foi exemplar. Sempre houve uma parte que ele estava a batalhar com o Latifi e não teve problema nenhum em encostar-se para o lado. O Mazepin, ele parece-me estar mesmo sob muita pressão neste momento. E se calhar isso também o está a levar a não ter a vida facilitada. E tal como eu já disse, este carro não deve ser nada fácil de conduzir. Por muito que ele vá devagar o carro, ele é literalmente o carro do ano passado com o chão cortado. E isso não deve ser propriamente fácil de conduzir. Já o Schumacher teve uma boa corrida. Quase que deu uma volta quase que dobrou o colega de equipa. Quase que dobrou o colega de equipa e pronto, ainda ultrapassou ali o Latifi nesse tal momento de automemórias de um Schumacher no motor Ferrari a ultrapassar um já tens canadiano da aí Williams. um caderno cheio de automemórias para fazer. É bom que te lembres disso, porque depois eu não me lembro. Está bem. Portanto, Eu vou vai marcando vou aí. apontar todos. Temos que também fazer da famosa corrida do Yuji de Imola 2006. Mas pronto, no fundo foi isso. Acho que essas equipas é o que E há a agora dizer. vais pagar finos ao pessoal, não é? Agora vou pagar finos. E vou pagar finos ao senhor. Desta vez vai ser mesmo para o Lewis Hamilton. Pá, não há muito. Mas tem que ser vegan. Tem que ser vegan no filme. Não pode ser aquele zero. Ok. Pois isso não é vegan. Não é? assim. Tem que ser vegan. Um Tem que ser fino vegan, pá. não leva carne, nem de produtos de animais. pá. Pois, eu estava a pensar nisso. Não, ele não deve beber aquele de zero álcool porque é o Rosberg que faz o anúncio. Mas. Mas sim, no fundo é isso. Acho que o Hamilton teve uma corrida absolutamente espetacular. Sob controle em todas as situações. Quando foi preciso batalhar, batalhou bem. Quando foi preciso controlar a corrida, controlou muito bem. Por exemplo, uma grande diferença que se viu entre ele e o Bottas, a saída quando meteram os pneus duros, a saída das boxes. O Bottas parecia que estava a patinar no gelo. O Hamilton conseguiu ter o controle sobre o carro, mesmo com os pneus frios. Essas coisas fazem diferença e é disso que faz dele o 7 vezes campeão, o que tem 99 pole positions, 97 vitórias agora. E o Verstappen, se quer batê-lo, vai ter mesmo que puxar muito pela cabecinha, porque se ele deixa o Hamilton ter 2 vitórias seguidas, a coisa pode ficar complicada, porque o Hamilton, a partir do momento em que embala, é muito difícil pará-lo. Prémio Vassoura. Ora bem, o prémio Vassoura, pá, desta vez terá mesmo que ir para o Mazepin mais uma vez. Pá, é que desta vez é aquele, ao menos uma coisa é ser uma vassoura que não estorva.
Outra coisa é ser uma vassoura que causa problemas aos Estorva. outros pilotos. Que estorva, exatamente. Pá, acho que é completamente desnecessário e não deveria acontecer. Depois temos também o mestre dos pneus, não é? Que faz o seu... Não, para aí que vamos fazer um momento isso assim. inédito daqui a pouco com o mestre dos pneus. Vamos fazer uma coisa tipo nunca antes fogo de feita, artifício. nunca antes feita no mundo do podcast. Veio pagar fins e dar vassouras, a seguir vai a Angelina e já vamos ao mestre dos pneus. Então, pagar fins ao Ricardo. O Ricardo teve uma excelente corrida, partiu lá de trás, excelentes ultrapassagens, a estratégia esteve muito bem. Foi uma excelente performance por parte do australiano. Lá está, no fim merece aquele fim bem tirado e eu faço o favor de lhe pagar. O prémio vassoura, pá, concordo um pouco contigo. Ainda estive naquela de talvez dar ao Russell porque a discrepância foi muita, mas depois aquelas blue flags e aquele ignorar do blue flags, vai, não vai. Na qualificação eu ainda percebo, estás a lutar por posição em pista, epá, agora os acordes, tem que fazer um gentleman's agreement, epá, é preciso andar. Na qualificação ainda precisa, epá, agora na corrida, epá, são as regras. É que não vale a pena. Se ainda fosse para fazer tu ainda podes pôr aquela teoria da conspiração de fazer um jogo de equipa para atrasar aquilo ali, mas não, é o Pérez e o Mazepin. Portanto, prémio vassoura para o Mazepin. Angelina, força. Hoje pagámos finos já diferentes. Vou pagar ao Norris outra vez. Consistência, não se viu e não foi preciso ver. O rapaz fez tudo direito. E principalmente a maturidade com que ele tem levado este terceiro ano na McLaren e o facto de ele estar a superar a cada corrida que passa e o facto de também ele estar a mostrar, já não é, como eu disse há bocado, o miúdo dos memes, já é muito mais do que isso. Pronto, não fininho é ao Norris, mas Olha que eu acho que ele agora está tão sério que ele já nem bebe cerveja. Ele está mesmo... Ei, isso Se já é calhar foi um mal problema. entregue. Se calhar foi mal eu entregue. sempre pensei que ele bebia leitinho. Verdade, Para ele tem que ser sem álcool. também pode ser. Bom, e o meu prémio vassoura também vai para o Mazepin, porque sinceramente eu acho que ignorar o bandeira não é só por ele ser com o carro da vassoura, mas isso, pronto, o AS já é em si, mas é mais o comportamento dele nesta última corrida, o facto de ele ter ignorado as bandeiras azuis e ter feito, como eu já disse, a gracinha ao Pérez. Acho que isso já o deixa muito, muito em baixo e ele tem que mudar de mentalidade se quiser, pronto, não pode ser só o dinheiro que paga as coisas, também tem que mostrar que realmente tem que estar lá para alguma coisa, senão pode acontecer algo muito mau e pronto, e uma pessoa não quer isso, não é? Pronto, e agora um momento inédito do automóvel a falar de mestre dos pneus. Eu vou contar até 3 e nós vamos simplesmente dizer quem é o mestre dos pneus. Estamos prontos? Tudo ready? A internet está conectada para não chegar aí com atraso e delays, essas coisas. Acho que sim, acho que sim. Isso eu não prometo nada. Mestre dos pneus. 1, 2, 3. Sérgio Pérez. Sérgio Pérez. Isto foi o pior cor de sempre. Pior cor da história. Nada afinado, nada afinado. Eu soubesse eu tinha feito a minha ideia original, que era dizer Checo. Mas pronto. Checo. Oh, não. Ninguém colocou lápis azul por cima disso, pá. Tu é que Verdade. decidiste que era Sérgio Pérez. Tu é que decidiste que era Sérgio Pérez, pá. Mas pronto, concordamos todos com o mestre dos pneus. O mestre dos pneus, nós decidimos que não fazer todos os episódios e reservá-lo para Ocasiões especiais. situações especiais. E esta foi uma ocasião Para especial. quando os Pirelli são levados ao limite, que geralmente é depois de 2 voltas, portanto.
É pá, não, é só para dizer que foi em Portugal. Não, mas situação especial porque foram os pneus da qualificação do Pérez, mais aquelas voltas todas na corrida. No total foram 57 voltas com os pneus médios. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar aqui no mestre dos pneus. Não, é mais uma vez aquela história do se eu fosse um pneu queria ser do Pérez. É, exato. Tipo, não, não há muito mais a dizer. Pronto, então vamos às despedidas. Não se esqueçam, podem seguir o Automóvel nas redes sociais, no Twitter e no Facebook, em Automóvel 321. No Instagram, Automóvel_321. Se nos estão a ver no YouTube, subscrevam, ativem as notificações, deixem comentários, paguem fins a alguém, Amigo. digam quem é o prémio Vassoura. E se acham que se concordam connosco no mestre dos pneus, se nos estiverem a vir em podcast, pá, paguem fins ao Luís, porque isso só vale em podcast, não vale no YouTube. Agora já só se no pode. podcast. Não, agora já se pode. Agora já se pode pagar filmes uns aos outros. Portanto, fica bem e até à próxima. Até a próxima. Tchau, malta.